nervosa. Sei. Oi, gente, a paz do Senhor, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu trouxe aqui a minha convidada, Oi, Edilane, gente. pra gente falar sobre um tema muito importante e que é dúvidas de muita gente, de como começar, como fazer, que tá aí no título, que é o devocional. Eu mesmo falo que eu tenho uma certa dificuldade desde sempre, mas eu fazia meio assim, sabe, na louca, mas pensando em outros adolescentes, jovens que não teve esse contato ainda, eu trouxe a minha amiga que é especialista. Eu falo especialista porque Não. ela tem uma rotina assim regrada e eu me inspiro muito nela, então eu creio que ela falando um pouquinho pra vocês vão entender e aprender um pouquinho. Então, bora começar? Bora lá, então. Vamos começar do começo, né? O que de fato é o devocional? Porque talvez você tenha ouvido falar, talvez você tente praticar, mas talvez você nunca se perguntou o que de fato é, né? Devocional vem realmente da palavra devoção, que significa um período em que você consagra a Deus, ao Senhor, com o intuito de se aproximar dele e de se relacionar, né? Nós fomos criados para nos relacionar com o nosso Pai, desde Adão e Eva. O Senhor criou eles para viver em relacionamento como eles viviam, né? Até que o pecado veio e acabou separando. Então a gente foi criado para se relacionar com o nosso Criador. Por tudo aquilo que a gente alimenta, né? Que a gente busca, cresce. Se a gente acaba deixando isso de lado para buscar aquilo que alimenta a nossa carne, que às vezes são coisas simples assim do nosso dia a dia, né? Músicas seculares, filmes e séries, não tem nada de errado nisso, só que se você passa a se alimentar somente disso, quando eu falo aqui se alimentar, eu digo consumir, buscar e acabar deixando isso de lado, então os frutos que você vai ter, as consequências acabam sendo somente baseado naquilo que você se alimentou. Então, se você só se alimenta disso, como será que vão ser suas atitudes, seus pensamentos, né? Para os nossos pensamentos serem os pensamentos de Deus, para as nossas atitudes serem as atitudes de Deus, a gente precisa ter esse momento de devoção a Deus, né? A gente, ser humano, a gente é tentado, a gente tem as nossas provações, e se a gente não tá alimentando o nosso espírito, vai sempre vencer aquele que é mais alimentado. Então, e por que a gente tá trazendo, né, realmente a explicação, a importância? Porque eu acredito que uma das coisas que vai fazer realmente você praticar e você se manter constante é entender a importância. Você não vai fazer se você começa a fazer por fazer, porque tá todo mundo fazendo, porque alguém pediu pra você fazer. Mas se você entender o porquê de fato você tá buscando aquilo, então vai ser muito melhor pra você começar a fazer, pra você ser constante. Você vai entender que existe um objetivo por trás, que você entendeu e você quer se relacionar com o Senhor. Então, a gente como fazer, né? Agora realmente de uma maneira bem didática, que eu sou bem didática. Primeira coisa, separar um lugar e um horário, né? Aonde você vai se encontrar com o Senhor. Como eu tinha falado daquela passagem, ela fala, fecha a porta do seu quarto, né? Ou seja, vai pro seu quarto. Mas o quarto, na verdade, não é literal, representa um lugar secreto, um lugar fechado. Então, de preferência, vá para um lugar sozinho, um lugar mais tranquilo. No meu caso, realmente é o quarto, não sei com você é assim. No meu caso, seria, eu teria que focar na parte do horário. Ter um horário só que eu estou sozinha na sala, ter um horário que eu estou sozinha no quarto. Então, no meu caso, eu teria que adaptar para poder ficar sozinha. Porque, assim, por isso que não é literal, né? Porque realmente cada pessoa tem uma realidade. Então, vai ser aonde você consiga sentir mais privacidade. Pode ser que você tenha que acordar mais cedo só para se encontrar com o Senhor. E você vai ter que buscar por isso. Vai ter que existir um esforço da sua parte, porque o Senhor nos espera. Então, a gente tem que fazer muitas vezes esforço para poder estar com ele, para não deixar de ser constante. Parei um lugar, já escolhi que hora eu vou fazer isso. E agora, né? Como que eu começo? Orando. Muita gente tem dúvida, né, sobre o que é oração, se tá orando certo, acha que não sabe orar. Mas orar é basicamente falar com o Senhor como se ele fosse o seu melhor amigo. E com o melhor amigo, a gente não tem segredo, a gente não precisa ser formal, a gente não precisa se preocupar no que a gente vai falar, porque a gente confia nele. Então a gente simplesmente se abre. Então é assim que deve ser com Deus. Se você tem dúvida de suas orações, saiba que orar é falar com Deus. Então você vai falar como você se sente, o que está acontecendo. Isso é oração, é conversar
conversar com Deus. Então, peça a Ele nesse momento também sabedoria, para que você consiga entender o que Ele também vai te falar, porque a gente tem que entender que o devocional, ele não é só você falando, mas o Senhor também falando para você. Então, a gente tem que estar atento àquilo que o Senhor vai falar pra gente, né? Pra gente conseguir absorver, pra gente conseguir levar pra nossa vida. Eu, por exemplo, quando comecei a orar, né, ao Senhor, tipo, eu achava que não tinha outra posição pra orar. Eu gostava de orar ajoelhada, então, e eu sempre tava preocupada nisso, tipo, se eu tava orando certo, se eu tava falando as palavras certas, até eu entender que oração é uma conversa com Deus, é você depositar tudo ali que você está sentindo, o seu dia, aos pés do Senhor. Uma das coisas que eu admiro na minha amiga aqui é a forma dela de orar. Acho importante, você pode orar, falar com Deus em qualquer momento do seu dia, tomando banho, comendo em pensamento, mas aqui estamos, né, falando e explicando diretamente no momento devocional. Eu gosto muito de falar com Deus, literalmente, tá? Quando eu falo isso é literalmente, como se eu estivesse falando com um amigo. Então, eu sento na minha caminha lá de perninha de índio e começo a falar igual eu tô falando com vocês, em voz alta. Senhor, aconteceu isso. Senhor, eu tô me sentindo assim. Sabe? Desse jeito. Mas também é importante entender que nem todo mundo vai falar com Deus assim. E tá tudo bem. Cada pessoa tem um jeito. E você só vai saber qual que é o seu jeito falando com Deus. Exatamente. Eu tenho uma amiga que eu tava ensinando ela como fazer o devocional também. E ela é uma pessoa que ela tem um pouco mais de dificuldade de se expressar. E ela não é tão tagarela quanto eu. Então, ela não gosta muito de falar com Deus igual da maneira que eu expliquei pra vocês que eu faço. E ela se encontrou escrevendo cartas para Deus. Então, qualquer forma de conversar com o Senhor, de se relacionar, é válida nesse sentido, nesse contexto. Por exemplo, ela comprou um caderninho só pra escrever nesse caderninho tudo que ela queria, desabafar, como ela estava se sentindo, o que aconteceu, pedidos, agradecimentos. Então, existem todas essas formas de você encontrar o seu jeito de orar, mas você só vai se encontrar fazendo. Exatamente. Galera, estamos aqui gravando vídeo. Eu estou morrendo de vergonha. Fica famosa, o que eu vou fazer? Fala aí, eu quero ficar famosa. Eu preciso. Por favor, curte e comenta. Vamos esperar, né, o bonito parar de fazer barulho. Eu havia comentado sobre também pedir a Deus sabedoria, né, nesse momento, para que a gente estivesse sensível a entender qual a resposta e o direcionamento que o Senhor está nos dando. Mas para isso, para ouvir o que Deus realmente tem a dizer para nós, que não seja só uma conversa em que só uma pessoa fala e a outra só escuta. Uma conversa não funciona assim. Quando você está conversando com o seu amigo, um fala, outro escuta, depois vice-versa. Então, com Deus é a mesma coisa. Se a gente quer ouvir o que Deus tem para dizer, a gente precisa o quê? Vou até pegar aqui, galera. Ler a Bíblia, muito importante. Ah, mas é muito chato, não gosto de ler. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Se você quer ouvir o que o Senhor está tentando te dizer, me desculpa, não tem outro jeito. É o único jeito, é lendo a Bíblia. Timóteo fala que toda palavra é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção. A Bíblia é a palavra de Deus, é a voz de Deus, é o jeito que Ele vai falar com você. Às vezes você tá vendo esse vídeo, tá aí falando, ai, mas Deus não me responde, Deus não me responde. Você lê a Bíblia? Exatamente. Muita gente que quer, quando quer ouvir a voz de Deus, tá esperando alguém vir assim, tipo, É verdade. Deus levantar um profeta e falar, eis que te digo, o Senhor não vai falar com você. Por quê? Porque Ele vai falar, você não lê a Bíblia. Eu tô falando lá da Bíblia. Acredito que essa palavra tem poder, tipo, tanto pra edificar a nossa vida pessoal, tanto sentimental, emocional. Então, essa palavra, você precisa ler. Eu mudei a minha vida a partir do momento que eu, de fato, comecei a ler a Bíblia. Quando eu só procrastinava no sentido de orar e de não ter essa parte da leitura bíblica, eu sentia que nada mudava, as minhas atitudes não mudavam. Então eu comecei até mesmo a conhecer mais a Deus quando eu comecei a ler a Bíblia. Já trouxe aqui alguns testemunhos que a gente achou assim sensacionais nesse sentido, só pra você, assim, pra você realmente entender o poder da Bíblia, que não é um livro qualquer, não é simplesmente um livro escrito por homens. Um deles é do Ron Atkins. Ele foi condenado a 500 anos de prisão nos Estados Unidos por uma série de assaltos
Inicialmente, ele estava usando as páginas da Bíblia que ele encontrou na prisão para fumar cigarro. Acredito eu que com o tempo que ele estava lá, ele começou a ler e simplesmente foi transformado, começou a mudar vidas e depois começou a ministrar, quando ele saiu, né, para outros presos. Entre outros testemunhos que a gente viu, principalmente na prisão. Porque talvez você se pergunte, meu Deus, mas eu nunca abri a Bíblia, eu não sei nada, como que funciona, eu tô perdida. Calma. Ela é formada por... Vou pegar nossa Bíblia, né? Por 66 livros, sendo Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento, ele começa a anunciar a vinda de Jesus Cristo que vai acontecer no Novo Testamento, fala sobre as leis, a criação do mundo, como que tudo se iniciou. E no Novo Testamento a gente começa a ver o ministério de Jesus, então os seus milagres, os seus feitos, sinais, início da igreja, começa a anunciar a volta dele e coisas do tipo. Só recapitulando, você definiu o melhor momento do seu dia, você definiu o horário, você entendeu do poder da oração e agora você deve estar se perguntando, tá, mas eu tenho dificuldade para ler a Bíblia, eu não sei por onde começar. Eu vou dar, né, nós vamos dar 3 opções para você e a gente vai comentar também sobre qual dessas opções a gente segue. A primeira é fazer um plano bíblico. Tem vários aplicativos, a gente vai deixar aqui para vocês, que tem planos bíblicos, então vamos supor 12 dias de leitura só focada em vencer a ansiedade. Aí todo dia você vai ler o que o aplicativo recomendar para você. Também tem fotos no Google já prontas, a gente vai deixar algumas opções. Eu, particularmente, não me adaptei desse jeito, mas eu tenho amigas que fizeram, que era plano bíblico para leitura em 1 ano e conseguiram, deu super certo. Então, realmente vai da sua adaptação. A segunda opção, a gente tinha falado lá do Novo Testamento, né? O Novo Testamento, ele fala sobre o nascimento de Jesus, o ministério, os milagres. E talvez nesse começo seja mais importante para você entender e aprender sobre de fato quem é Jesus. Então, talvez a melhor maneira seja começar ali pelo livro de ou Mateus, Marcos, Lucas ou João, porque todos falam, são os evangelhos, né, que falam sobre, como eu falei, esse ministério de Jesus, quem Jesus foi, só muda a perspectiva, são pessoas diferentes falando. Particularmente eu recomendo o livro de João, uma perspectiva mais próxima, mais amorosa, provavelmente vai falar muito ao seu coração, é muito bom esse livro, mas vai do que você achar melhor. E a terceira opção, você orar para o Senhor e ver qual livro ele te direciona a começar. Pode ser que seja Gênesis, porque Gênesis também fala do começo, da criação do mundo, pode ser que seja isso que te toque. Então, vai aí da sua intimidade com o Senhor, que eu tenho certeza que ele vai te direcionar para uma melhor leitura, né? E hoje eu faço por livros. Eu peço ao Senhor, tipo, uma direção para algum livro que ele queira falar. Há um tempo atrás foi de Samuel, por exemplo. Então eu comecei a história de Samuel e tinha dias que eu tava passando por uma situação que o capítulo que eu ia ler era exatamente o que eu precisava ler. Outro ponto é quanto ler, né, e como ler. Então, a pergunta, né, ela não se enquadra muito para quem escolheu o plano bíblico, porque se você escolheu o plano bíblico, como a gente falou, esse que é por aplicativo ou por foto mesmo, ele já vai passar tudo bem certinho, então vai passar exatamente o que você precisa ler durante tanto tempo. Mas se você escolheu igual a gente faz, né, que é por direcionamento de livro mesmo, escolhendo um livro por vez, quanto ler por dia também não é uma receita de bolo, tá? Eu acho saudável um capítulo por dia. Por quê? Eu acho que mais que isso, às vezes, no começo principalmente, pode ficar difícil para você entender o que você tá lendo, para você fixar, para você pensar mesmo, meditar, porque a palavra é algo que tem que ser meditado, que você tem que compreender aquilo que você tá lendo. E às vezes, se você decide por pressa mesmo, começar a ler muitos capítulos, pode ser que você não absorva e não receba tanto quanto era para você absorver, sabe? Para você entender. Por isso eu recomendo um capítulo. Mas também, se você quer fazer menos, como aí seria versículos, né? Então, hoje eu vou ler, sei lá, 5 versículos, amanhã vou ler 5 também. Ok, mas eu acho que o mais indicado seria capítulo, porque aí você encerra e no outro dia você vai para outro capítulo. É a maneira que eu faço também. De preferência, escolha uma Bíblia de linguagem mais
fácil. Eu vou falar por mim, né? Eu recomendo a NVI, que é a Nova Almeida Atualizada, porque as palavras que contém nela são de ali uma maior interpretação, são mais fáceis de entender. Às vezes, se você pegar uma Bíblia, não sei agora de cabeça, uma versão que seja mais difícil. A King James, por exemplo. Tem Bíblias específicas que tem palavras mais difíceis, e isso pode dificultar um pouco o seu aprendizado, não que você não vai aprender da mesma maneira, mas talvez isso seja pra facilitar mesmo, sabe? Porque isso entra no que a gente vai falar agora. Quando você lê, você tem que entender. Se você lê e fala assim, nossa, não entendi nada, fechei a Bíblia e fui embora. Desanima, né? Então, assim, como que você vai aplicar aquilo na sua vida? Porque a palavra que você tá lendo não é para simplesmente ser uma resposta, é para virar uma ação no seu dia a dia, na sua vida. Aquilo é um direcionamento, né? Não é à toa. É importante que você peça a Deus sabedoria, como a gente falou, para você conseguir ler. Você procure entender. Se achar contexto difícil, palavras difíceis, procure no Google, no dicionário, busque entender. Tenho certeza que lá vai explicar certinho, no final você vai entender. Existem também, tanto no YouTube quanto em qualquer lugar, estudos bíblicos sobre qualquer capítulo da Bíblia. Então, às vezes você realmente não vai entender e não tem como ficar por isso mesmo, porque recurso para você entender não falta. Procure no Google, procure no YouTube que você vai conseguir achar e você vai conseguir entender. Ore ao Senhor, peça sabedoria. Eu repito de novo isso porque realmente é importante, gente, porque você tem que, quando você terminar de ler, perguntar como eu posso aplicar isso no meu dia a dia. Não saia, não termine sem fazer essa pergunta. Leve aquilo para sua vida. Saia diferente, sabe? Termine de ler com a cabeça diferente. E depois disso que o Senhor te respondeu, Ele falou com você através, talvez você não tenha entendido, a gente volta novamente à oração. Eu tenho esse costume, né, tipo, de ver ali o que o Senhor falou e talvez dali Ele me dê um aprendizado. Eu falo, Senhor, então me ajuda a executar isso no meu dia, me ajuda a fazer assim, às vezes... Resumir, é isso, você se relaciona com Deus, você fala com Deus, o Senhor fala com você de volta e é uma conversa. Você vai falar em oração, o Senhor vai responder na Bíblia. E amém? E você vai se encontrar do seu melhor jeito. Isso. Mas eu acho que, como tudo, a gente precisa começar a fazer. Comece. Eu sempre, a Lidy vai falar também como que ela encerra, mas eu sempre encerro com uma oração de agradecimento, agradecendo a Deus por aquela palavra, por aquele momento. E aí depois eu vou pra oração pelas pessoas que me são queridas, não necessariamente, né? Ou por pessoas que o Senhor coloca no meu coração pra orar pela vida delas. Situações específicas. Também é muito importante nesse momento de devocional a gente tirar um tempinho pra poder orar pelos outros, né? Orar pelo próximo, por situações. Tinha até visto isso em um vídeo, não sei se era do Jesuscope, muito bom inclusive. Às vezes seu devocional tá acabando muito rápido e você não entende por quê, mas às vezes é porque você só gasta tempo pra falar sobre seus problemas. E falando um pouquinho dessa questão, né, de interceder por outras pessoas, isso inclusive é um chamado, né? Temos Moisés, temos Abraão, temos Jó, que a gente tem esses exemplos, né? Vamos deixar aí pra vocês dar uma lida, já começa. Então, interceder por outras pessoas é bíblico e a gente precisa fazer isso, porque enquanto a gente tá achando forças, tipo, pra orar por nós mesmos, muita gente lá fora tá sem forças pra orar por tais causas. Então, a gente precisa diariamente também estar intercedendo por outras pessoas. E o louvor, vai falar sobre o louvor, que eu acho que é uma parte preferida, assim, é uma forma que Deus fala muito com a gente, o louvor. Sobre isso que a gente estava conversando lá no começo, sobre alimentar, né? Sobre alimentar o seu espírito, sobre aquilo que você consome. Também é muito importante a gente ter esse momento de ouvir louvores, né? Se alimentar disso, tem muitos cantores maravilhosos, tem tem realmente todo tipo de música cristã possível. Você vai achar, que às vezes você pode pensar a mesma coisa que da Bíblia, né? Mas eu não gosto de louvor, é muito chato. Vai ter cantor que você vai gostar sim, entendeu? Tem muita gente, tem muita opção, tem louvores que são maravilhosos e muitas vezes vem também como resposta do Senhor também, assim como o Senhor fala através de pessoas, como o Senhor fala através
da gente pelo Espírito Santo, assim como ele fala através da Bíblia, ele também fala através dos louvores. Que momento eu ouvir? Será que eu escuto no devocional, enquanto eu medito? O que eu faço? Olha, quanto mais louvor você puder ouvir, melhor, assim, durante o dia, no fonezinho de ouvido, assim, todos esses momentos são muito importantes, mas como a gente tá falando aqui sobre o devocional em si, né, especificamente, nesse momento em si, eu acabo me distraindo um pouco quando eu coloco louvores, então a Lídia vai contar a dica que ela tem para que você possa ouvir um som, caso você goste. Eu sou uma pessoa que me distrai com qualquer coisa. Então, às vezes, estava passando uma folha voando, eu me distraía. Então, quando eu colocava algum fundo, eu gostava de fazer os meus devocionais com algum fundo musical, assim. E quando era conhecido, eu me distraía com a música que tava tocando. Tipo, começava a tocar na minha cabeça, eu começava a cantar, mas eu me perdia completamente do meu devocional. Saía, e ainda mais com a leitura. Eu sempre tive dificuldade em focar na leitura. Eu sempre, tipo, começava a imaginar as coisas na minha cabeça, eu tava lá longe e esquecia do devocional. Então, pra ajudar a não, tipo, perder o foco, então colocar um fundinho musical bem descontraído, assim, que você não conheça. É isso, gente. Eu espero que a gente tenha esclarecido as dúvidas que vocês tinham sobre o devocional. Dúvidas que eu tinha também quando eu comecei. Então, eu espero ter ajudado a cada um. Fico muito feliz de poder ter vindo aqui para poder ensinar vocês sobre algumas coisas que o Senhor primeiro ministrou no meu coração, né, da minha amiga que nos ensinou para que a gente pudesse vir aqui. E realmente espero que vocês saiam daqui diferentes, sabe? Saiam daqui dispostos a tentar, porque não adianta, né, a gente ter ensinado e você não começar, não tentar. Como a gente falou, muitas coisas você vai encontrar o seu jeito, com o seu relacionamento com o Senhor, né? É exatamente sobre isso. Tipo, muitas das vezes eu pesquisava, tipo, eu vinha no YouTube, queria saber mais e eu não encontrava, tipo, resposta. Então eu falei, amiga, traz algo mastigado, tipo assim, só pra eles engolir mesmo. Então, tipo, traz a papinha feita pra que eles tenham uma direção, sabe? Porque eu sei como que isso é importante no começo da vida de alguém. E é isso. Se você quiser falar mais alguma coisa? Não. Vamos deixar aqui todas as referências bíblicas, alguns tipos de planos, tudo aí na descrição, tipo, para que vocês se aproximem, para que vocês vejam, façam. Caso vocês tenham ouvido algum barulho assim de fundo, aqui a minha casa é cheia de crianças, a minha filha, então estavam todos aqui por perto hoje. Então vocês vão desculpando aí que a gente fez várias pausas, não é à toa que escureceu. Mas deu certo, a gente finalizou aqui o vídeo. Sim. E é isso, que Deus abençoe a vida de vocês. Comentem aí, hein, se vocês gostaram. Se ficou alguma dúvida, a gente vai responder o comentário de vocês. Exatamente, a gente tá lá de olho pra ver se tem alguém que tem alguma dúvida que a gente não trouxe aqui. Então falem, se inscrevam já aí, né? Compartilhe com alguém que ainda não sabe fazer o devocional. Exatamente, compartilhe, venham, faça parte desse projeto bonito, né, que o Senhor começou na minha vida. E daqui uns dias talvez a gente já tenha um outro canal por aí vindo. Estamos na parte do Senhor, né, plantando novos projetos no nosso coração. Então, que o Senhor abençoe a vida de vocês, que vocês possam crescer em intimidade com Ele. Que Deus abençoe. Então, um beijo. Tchau, tchau.